Pessoal, boa noite. Essa é uma aula gravada. Eu estou no Centro Paula Souza, na Escola Técnica, na cidade de São José do Rio Pardo, na turma de Técnica e Administração, terceiro ano na disciplina de Estudos da Administração Pública. Tá? Essa é uma aula gravada que o professor vai disponibilizar no YouTube, uma vez que nós não temos câmera aqui na escola e não conseguimos gravar para o Teams, tá? Pessoal, na semana passada a gente viu a estrutura administrativa do poder público brasileiro, né? Como que ela se organiza. Então a gente viu que existe uma organização dividida entre a administração pública direta e a administração pública indireta, né? Essa aula ela está disponibilizada para vocês lá no YouTube também, no meu canal. Importante, gente, que vocês entendam que junto com a estrutura administrativa eu tenho pessoas que trabalham nessa estrutura administrativa. Então a estrutura administrativa em si, os órgãos públicos, as autarquias, o governo, né, a administração pública, através de suas instituições, elas, enquanto prédios, enquanto CNPJs, elas só conseguem ser viabilizadas e funcionar a partir da existência dos recursos humanos, né? Assim como no mundo empresarial, assim como no mundo da iniciativa privada. Não adianta nada uma empresa existir se ela não tem trabalhadores. Imagina uma empresa que trabalha, uma loja de roupas no centro da cidade que não tem empregados, que não tem pessoas trabalhando ali, que o dono não está ali presente. Essa loja não vai abrir as portas. Alguém precisa ir lá abrir as portas. Professor, mas um robô pode fazer isso? Mas alguém precisa operacionalizar esse robô. Alguém precisa comprar esse robô. Alguém precisa fazer a manutenção desse robô. Então a gente sempre vai precisar de um recurso humano para a operacionalização das instituições. Empresa é uma instituição, tá? Prefeitura é uma instituição. Órgãos públicos são instituições, tá? Então quando a gente fala em organização administrativa e pensando o poder público, a administração pública, junto dessa organização, entre a administração pública direta e indireta, eu preciso de pessoas para operacionalizar o seu funcionamento, para que ela possa prestar seus serviços, para que ela possa funcionar, para que ela possa existir, né? Esses recursos humanos, né, na administração pública nós chamamos de agentes públicos. São agentes públicos. Nem todo mundo que trabalha na administração pública é servidor público. O servidor público é um agente público. O professor Marcos, por exemplo, ele trabalha numa instituição pública, na ETEC. Na ETEC, o professor Marcos é um empregado público. Eu não sou servidor público. Tá? Os nossos vereadores aqui de São José do Rio Pardo, ou se alguém aqui é de Caconde, de Vinolândia, enfim, das redondezas aqui, Grama, os nossos vereadores de cada um dos seus municípios aí, os nossos vereadores são agentes públicos, mas não são servidores públicos, eles são agentes públicos da categoria política. Os membros das Forças Armadas são agentes públicos, mas não são agentes públicos chamados de servidores públicos, sim, militares, membros das Forças Armadas. Quando alguém aqui já foi mesário? Se você já foi mesário, sabe aquele mesário que trabalha nas eleições e põe o dedinho aqui, assina aqui, trouxe o comprovante, toma seu comprovante, bom voto. Esse mesário, no dia que ele é mesário, ele é um agente público. Ah, professor, mas e se ele for, por exemplo, um padre, ou se ele for um empresário, ou se ele for um estudante sem vínculo sem emprego, né, sem ser servidor público? É agente público. Naquele momento em que ele está como mesário, trabalhando por um pão com um lanchinho e R$30 de vale, aquela pessoa está naquele dia, naquele momento, naquela hora sendo um agente público.
tá? Isso é importante para vocês entenderem o seguinte: agente público é geral. Todo mundo que possui um vínculo com a administração pública, com órgãos públicos, com autarquias, com instituições públicas, mesmo que seja por um dia, ele vai ser um agente público. Então, o agente público ele pode ter um caráter permanente e pode ter um caráter temporário. O professor Marcos é um agente público permanente. Eu fico aqui até me aposentar. Né? O prefeito ele é um agente público em caráter temporário, ele fica até o mandato dele se encerrar. Mas e se ele se reeleger? Ele vai ficar até o outro mandato dele se encerrar. Ele não pode ficar a vida inteira naquele cargo até se aposentar. Tá? Então isso é uma questão muito importante. Os agentes públicos eles têm diferenças entre si, tá bom? Tem diferenças entre si e tem nomes diferentes para isso. Tá? Então nem todo mundo que trabalha na administração pública é servidor público, nem todo mundo, somente alguns são servidores públicos, tá? E nem todo mundo que trabalha permanentemente na administração pública é servidor público. Nós temos dois tipos que trabalham permanentemente: os servidores públicos e os empregados públicos. E a gente vai ver isso aos poucos. Mas é importante vocês entenderem esse conceito geral do que é agente público. A gente fala o seguinte: agente público são espécies, agente público é gênero, dividido em várias espécies, né? Então, agente público é genérico. Por que genérico? Ele pega vários tipos de agentes públicos. Eu tenho um agente público que pega vários tipos de agentes, né? Pense o seguinte: imagina um agente público, né? O servidor público é agente público? O empregado público é agente público? O militar é agente público? O mesário é agente público? O empregado público é agente público? O político é agente público? Eles são a mesma coisa? Não são. Político não é a mesma coisa que servidor público. Empregado público não é a mesma coisa que mesário. Mesário não é a mesma coisa que militar. Militar não é a mesma coisa que político. E por aí vai. São figuras diferentes. Então, agente público é um gênero que abraça, né, digamos assim, que pega todos esses tipos. Todos esses tipos têm uma ligação, eles são agentes públicos. Mas quando eu olho para cada um desses tipos, eu vejo que eles têm diferença entre si. É como se fosse uma grande família, não é? São primos, são irmãos, mas não são a mesma coisa, não é? Então vocês são da mesma família. Você é a mesma coisa que o seu irmão? Você é a mesma coisa que o seu primo? Não, vocês têm uma identidade. O nariz é parecido, família que tem um olho claro, todo mundo é meio carequinha, sei lá, né? É uma identidade. Mas essa identidade não faz com que vocês sejam iguais. Você não é igual ao seu primo, você não é igual ao seu pai, você não é igual ao seu irmão. Então o gênero é como se fosse a família. E as espécies de agentes públicos é como se fossem os priminhos. Cada um é um tipinho de gente, né? Cada um é um probleminha maior que o outro, né? Então é essa a ideia, tá? Pessoal, o professor passou para vocês um texto do Politize que é muito interessante sobre o que são os agentes públicos, né? O agente, o texto até fala isso, é aquele sujeito da ação, né? Aquele que atua, aquele que age, aquele que faz, né? E o agente público é aquele que atua em nome do Estado, em nome do poder público, tá? E aí ele traz uma definição já no primeiro parágrafo que eu gosto muito: independentemente do vínculo jurídico. O meu vínculo jurídico é diferente com a ETEC, é diferente do vínculo jurídico que o governador do estado tem com o governo do estado, que o mesário tem com o governo federal. São vínculos jurídicos diferentes, são contratos, são relações jurídicas diferentes, tá?
E ele fala o seguinte: pode atuar sem remuneração e ainda transitoriamente, ou seja, é o caso do mesário. Ele pode atuar transitoriamente sem remuneração, ou seja, é temporário. Vai ser só naquele dia e não vai receber nada. Mas recebe um vale, um auxílio, gente, não é nada, tá? Não é uma remuneração, tá? E aí ele fala pra gente, né, que a partir desse agente público que o Estado se faz presente, ou seja, não adianta o Estado ter suas instituições, ele precisa ter um agente público, tá? Isso é muito importante, em todas as esferas de poder, tá? Em todas as esferas de governo, tanto o executivo, o legislativo quanto o judiciário, tanto quanto na União, que é o governo federal, estados, Distrito Federal, que é onde fica a sede do governo federal, em Brasília, e os municípios, Então isso é muito importante a gente lembrar, tá? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa tem uma definição que é do Eli Lopes Meireles, que é um administrativista, né? Alguém que estudou o direito administrativo no Brasil, muito importante, que ele fala que são aquelas pessoas que exercem função pública, né? Responsáveis de forma definitiva, como é o caso de um servidor público ou de um empregado público, ou temporária, transitória, pelo exercício da atividade estatal, tá? Esse é o conceito mais fino que a gente tem sobre quem é o agente público, né? Então eu vou até ler para vocês. Aí também tem o segundo parágrafo, o artigo 2º da Lei 8.429, que fala da improbidade administrativa, tá? Então tem uma definição legal. Veja que a gente do direito, nós não trazemos as definições do nada. Eu sempre falo isso, a gente traz as definições a partir da leitura da lei, né? Então quem é o agente público? É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, temporariamente, ou mesmo sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Professor, o que ele fala no artigo anterior? O artigo anterior, ele traz para a gente, o que é a administração pública, que são todos aqueles que atuam nas esferas de poder e também nas esferas administrativas, seja eles, que o professor falou, seja eles município, Distrito Federal, governo federal ou estado, tá? Então vou só explicar isso aqui para vocês. O que é por eleição, nomeação, designação, contratação? O agente público ele pode ser eleito através do voto. Ele pode ser designado através da nomeação. O presidente da República designou, fulano de tal como ministro da saúde, ou nomeou, contratou a Sabesp, contratou um número X de empregados públicos. A Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo abriu concurso público para contratação de servidores, Então, cada um desses representa um vínculo jurídico. O delegado designou uma comissão de munícipes para acompanhar um caso extraordinário que aconteceu em São José do Rio Pardo, de violência doméstica, sei lá, estou dando um exemplo. O juiz designou os alunos do Centro Paula Souza para acompanhar as eleições municipais de São José do Rio Pardo. Cada um desses vai ter um vínculo jurídico com o Estado. É a partir da forma como você é nomeado, designado, eleito, contratado, é que você vai guardar uma relação jurídica. Então, a forma como te chamaram, se te chamaram via contrato, se te chamaram via designação, se te chamaram via eleição, via nomeação,
você tem uma determinada relação jurídica com o Estado, tá? E aí você pode ter eleição, mandato, nomeação, cargo, designação ou contratação, emprego ou função, né? Então o mesário ele tem uma função, tá? O mesário ele tem uma função, ele tem vínculo com aquele com o poder público enquanto ele é mesário, tem vínculo de um dia, mas tem, tá? Importante, pessoal. Lá ele traz pra gente uma tabela com a classificação dos agentes públicos, tá? Infelizmente eu não consigo mostrar essa tabela aqui porque eu estou gravando pelo meu telefone, pelo meu celular, eu não consigo espelhar, né? Os agentes públicos, né? Ele traz uma definição e quem são. E aí ele traz pra gente vários tipos de agentes, né? Primeiro, os agentes políticos, né? Ele define e traz exemplos. Os agentes administrativos, ele divide em dois: empregados públicos e servidores públicos. E aí ele traz também os empregados públicos contratados por tempo determinado, tá? Acontece isso. E aí vocês vão lendo, vocês vão entendendo a diferença, né? Os servidores, eles têm um estatuto do servidor. Eles têm uma lei própria para o servidor, tá? Então existe uma lei própria que fala sobre as horas extras, quantas horas pode trabalhar, como funciona o pagamento de férias. Tudo isso está no estatuto do servidor. Já o empregado público, ele não tem um estatuto próprio. As regras dele é regido pela CLT. É o caso dos professores da ETEC. Nós, professores da ETEC, não temos um estatuto específico. A gente é regido pela CLT. Então, os nossos cálculos de hora extra, adicional noturno, férias, pagamento, lerite, aposentadoria, está tudo previsto na CLT e na legislação previdenciária. Já os servidores públicos não, é tudo previsto no estatuto, inclusive o seu sistema de aposentadoria. Tá? Empregados públicos, ele traz também uns que tem por tempo determinado. São aqueles que ficam contratados por 1 ano, prorrogados por mais 2, depois eles precisam pedir conta, sair fora. Tá? A ETEC tem muito professor que é contratado temporariamente, tá? Por tempo determinado. Tá? Agentes honoríficos, né? São aqueles requisitados ou designados em função da sua honra, da sua condição cívica, para transitoriamente colaborarem com o Estado. Um exemplo são os mesários eleitorais. Ele por que honorífico, né? Porque ele tem honras, não só por isso, tá? Mas porque ele reúne condições que o honram, né? Que o garantem a prestação de um determinado serviço público. É um saco, na verdade. É o caso dos mesários, é o caso das pessoas que têm que comparecer no fórum quando tem alguma convocação, principalmente os jurados, né? Eles são obrigados a ir, sob pena, né? Na verdade não é nem muito honorífico, né? É uma trabalheira que a gente tem que fazer lá em virtude da nossa condição de cidadania, né? Então ele pode ser requisitado, designado, né? Em função da sua honra, mas também da sua condição cívica, ou seja, tem mais de 18 anos, então ele já tem uma condição cívica pronta para prestar determinado serviço, tá? Temos os agentes delegados, né? Muito interessante aqui, particulares que por delegação do Estado executam atividade ou serviço público em nome próprio, por conta e risco, mas sempre sob a fiscalização da administração. São aquelas empresas que trabalham em nome da administração pública, sei lá, uma gestora da UPA, né? Aqui em São José do Rio Pardo nós temos a Zona Azul, que a gestão é feita pela Guarda Mirim, né? Que cuida do estacionamento rotativo local. A gente tem, por exemplo, outras situações, as empresas de lixo que fazem a coleta de lixo aqui em São José do Rio Pardo, né? Onde mais nós temos aqui concessionários, permissionários, serviços públicos. As empresas que cuidam a Renovias, por exemplo, que cuida
das rodovias até São Paulo, até Campinas pelo menos, né? Era uma concessionária. Temos inúmeros exemplos, tá? Essas pessoas, elas são agentes públicas, tá? São agentes públicas, mas elas não têm, aí precisa entender o seguinte: as pessoas que estão trabalhando, enquanto elas trabalham, elas não têm um contrato, um vínculo direto com a administração pública, é um vínculo indireto, tá? Temos os agentes credenciados, né? Isso é bem raro de ver, aqui na região a gente vê pouco, mas são aqueles que ganham o direito de representar, recebem o direito de representar ou representar o Brasil numa determinada atividade, ou uma cidade numa determinada atividade, sei lá, São José do Rio Pardo precisa de alguém que apresente a cidade num determinado evento, né? Então você credencia ela para trabalhar ali, né? É bem mais raro ver isso. Aí ele traz pra gente uma explicação lá, né, dos agentes políticos, que eu gostaria que vocês olhassem, dos agentes administrativos, né? Também, que eu acho importante, ele vai trazendo as diferenças. O texto ele é feito de uma forma bem didática, mas teve um detalhe que o texto não trouxe, que eu considero também como agentes públicos, né? São os militares, né? Tanto aqueles que compõem a carreira das polícias militares, quanto aqueles que compõem as carreiras das Forças Armadas. Esses também são agentes públicos e guardam um vínculo com a administração pública, tá? Isso é muito importante que vocês entendam, né? Então, saibam que os militares são agentes públicos, só que diferentemente dos servidores públicos, dos políticos, dos empregados públicos, eles possuem uma carreira baseada numa hierarquia, né? Numa hierarquia. E a carreira deles também tem uma hierarquia militar, né? São as patentes militares, e a carreira deles, né, tem algumas regras específicas, porque eles representam a nossa força repressora, né? É a nossa força de proteção. Então andam armados, né? Tem um condão de nos investigar, de nos impedir. Então tem algumas regras específicas para as Forças Armadas e para as carreiras das polícias militares, por conta da importância e por conta da força militar, do fato inclusive deles poderem nos investigar, nos impedir a nossa liberdade, né, para o bom funcionamento das coisas. Eles têm algumas regras específicas, tá? Mas também são agentes públicos, pois possuem vínculo com a administração pública, tá? Pessoal, é uma aula simples, é uma aula introdutória, mas é mais para vocês entenderem a estrutura da administração pública. A gente viu que temos os órgãos administrativos, a administração pública direta e indireta, e hoje a gente viu os principais atores que operacionalizam, que fazem acontecer o funcionamento desses órgãos, tá bom? Queria agradecer vocês, pedir para agradecer de verdade por vocês estarem assistindo as aulas online, né, conseguindo baixar os vídeos do YouTube, olhar os vídeos do YouTube, e até semana que vem, gente. Um abração.